Ok, nesse vídeo irei explicar a vocês de que forma a gente pode obter a fração geratriz de uma dízima periódica que seja composta por parte inteira, pela parte que contenha não período e também pela parte que tem o período, ok? Ou seja, toda vez que a gente tiver um número que seja dessa forma aqui, ó, 2 representa a parte inteira, tudo que fica antes da vírgula representa a parte inteira. Essa parte aqui que não pertence ao período, no caso esse valor aqui verde, não pertence ao período. Observa que ele não se repete sempre, ok? Foi colocado aqui uma única vez. Então essa parte que vem depois da vírgula e não faz parte do período, a gente vai chamar de não período, ok? E a parte que se repete, observe que a gente tem dois valores, o 4 e o 5 que se repete, essa parte sim será chamada de período, ok? Então vamos desenvolver e vamos encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica aqui, ok? Inicialmente a gente colocou aqui, ó, apenas a dízima periódica. Em seguida representamos ela por uma letra, ó. Pode ser qualquer letra, você pode escolher qualquer letra para representar a dízima periódica. Nesse caso ficou t igual 2,04545. Esse valor segue se repetindo para o infinito. Então essa parte eu vou chamar de item 1, ok? Então, qual vai ser o nosso primeiro passo após esse aqui? O primeiro passo vai ser multiplicar a dízima por 10 para passar o não período para a parte inteira. Observe que eu tenho esse zero aqui, que ele não faz parte do período e ele é chamado de não período. E eu preciso passar ele para antes da vírgula, ou seja, para ele fazer parte da parte inteira desse valor, ok? Então, eu quero passar esse zero aqui para antes da vírgula, para ele ficar aqui ao lado do 2. De que forma eu vou fazer isso? Multiplicando por 10, já que a gente está falando de apenas um número. Se fosse dois números, a gente ia multiplicar por 100 e assim por diante, ok? Então aqui a gente está fazendo aqui a armação, ó. Multiplicamos 10 tanto do lado esquerdo, aqui eu tenho a igualdade, do lado esquerdo eu vou multiplicar por 10 e do lado direito também eu vou multiplicar por 10, ok? Fazendo essa multiplicação, 10 vezes t deu 10t. Quando eu multiplico 10 vezes esse valor aqui, a gente considera que a vírgula se desloca uma casa para a direita. Então, no caso, ela vem para cá, ó, ok? Então, quando a gente multiplicou 10 vezes esse valor, a gente obteve 20,4545. Observe que o período vai continuar se repetindo. E depois que a gente multiplicou por 10, a gente vai chamar de segundo item, ok? Então, vamos para o segundo passo. Nesse segundo passo, a gente agora vai querer passar a parte que é a dízima periódica para o lado direito também, ok? Eu vou marcar aqui para vocês verem aqui, ó. Olha só, eu tenho essa parte aqui que se repete e eu quero passar ela para antes da vírgula. Então, por quanto eu vou ter que multiplicar? Por 100, ok? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Aqui embaixo a gente já vai fazer essa multiplicação, tá? O segundo passo é multiplicar por 100 para o período se juntar com a parte inteira, ok? Então observe que aqui, ó, a gente está multiplicando por 100. Multipliquei por 100 o lado esquerdo da igualdade, aqui eu tenho a igualdade, e vou multiplicar também por 100 o lado direito da igualdade, ok? Quando eu multiplico 100 vezes 10t, a gente fazendo essa multiplicação, a gente vai obter 1000t, tá? Porque 100 vezes 10 dá 1000, e a gente repete o t. Igual, quando eu multiplicar 100 vezes 20,4545 indo para o infinito, a vírgula vai se deslocar duas casas para a direita. Observe que eu tenho dois zeros. Então a vírgula vai se deslocar duas casas para a direita. Então no caso ela vem aparecer aqui depois do 5, ó, certo? Então aqui, ó, quando a gente fez a multiplicação, 100 vezes esse valor ficou 2045 aqui, ok? E essa parte do período aqui ela vai se repetir infinitamente. Então a gente observa que ela vai se repetindo, ó, 45, 45 e assim por diante, ok? E aqui então a gente vai ter o terceiro item. Tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro item. Agora vamos para subtração para a gente obter a fração geratriz, ok? Aqui, ó, eu vou separar apenas o segundo item que a gente vai usar na subtração e o terceiro item, tá? A gente vai usar esses dois itens, o segundo e o terceiro. A gente vai subtrair o terceiro menos o segundo. Então, o terceiro passo é subtrair 2 de 3, ou seja, o segundo item, né, do terceiro item. Então, de que forma a gente vai armar essa conta?
vamos colocar o terceiro item em cima e embaixo a gente vai colocar o segundo e depois subtrair, ok? Esse aqui, ó, o terceiro item e esse aqui o segundo. Vamos fazer a subtração de um pelo outro, ok? Então aqui eu tenho 1000t e vou tirar 10t. Quando eu fizer 1000t menos 10t, vamos obter 990t, tá? Quando eu fiz essa subtração, a gente obteve 990t, ok? Desse lado aqui, essa parte aqui, ó, que se repete, se a gente cortar uma com a outra, isso aqui vai dar zero. Tanto essa parte de cima está indo para o infinito, quanto essa parte de baixo também está indo para o infinito. Então, quando a gente cancelar aqui, ó, fizer uma menos a outra, vai dar zero, ok? O que vai sobrar para a gente? Só o 2045 menos 20. Fazendo essa subtração de 2045 menos 20, vai sobrar 2025, ok? Agora a gente precisa isolar esse t, ó. Então o quarto passo vai ser isolar o t. A gente deixa o t do lado esquerdo e esse 990 que está multiplicando aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, dividindo como ficou aqui, ó. Ele ficou aqui dividindo, ok? Então a gente ficou com 2025 dividido para 990. Fazendo a simplificação, a gente vai obter essa fração aqui mais reduzida, ok? Então toda vez que vocês chegarem a uma fração, você terá que simplificar ela até você chegar à fração mais reduzida, que essa assim será a fração geratriz dessa dízima periódica. E aqui eu vou mostrar como foi feito, né, o cálculo para que você pudesse fazer a simplificação de forma bem tranquila, ó. Primeiro a gente vai calcular o MDC. Então a gente calculou o MDC entre os números 2025. A gente calculou aqui, olha só, 2025 e 990. A gente decompomos eles em fatores primos, ó. Calculamos o MDC. O MDC a gente sempre vai marcando os números que divide tanto um quanto o outro valor. Nesse caso aqui eu tenho 2025 e 990. O número que dá para dividir tanto por 3 é o 2025 e o 990. Depois, aqui o 675 e o 330 também deu para dividir por 3. E aqui o 5 por 5 deu para dividir tanto o 225 quanto o 110 deram para dividir por 5. Já daqui para baixo, nenhum desses valores dá para dividir pelo mesmo número, ok? Então a gente vai usar para calcular o MDC apenas esses três aqui, ó. Então a gente tem 5, 3 e 5. Fazendo a multiplicação entre eles, a gente chega a 45. Então esse 45 do MDC a gente divide tanto em cima, ou seja, 2025 a gente vai dividir por 45, que vai dar 45, quanto o 990 também, se a gente for dividir por 45, esse 990, a gente vai obter 22, ok? Então essa aqui é a forma que a gente chega à expressão mais reduzida, não é? A fração mais reduzida da dízima periódica.